E hoje a nossa linda nutricionista Larice Coutinho. Tudo bem, Larice? Tudo bem, Vanusa. Prazer em receber você. Obrigada pelo convite. Não, pra gente é um prazer estar aqui com você. Hoje nós vamos explicar para quem está em casa como é que funciona, né? E explicar melhor o que é, na verdade, o nosso relógio biológico, que de uma certa forma, segundo os profissionais, e a nutricionista está aqui para nos confirmar ou não, vai influenciar na alimentação e também na absorção, né, de nutrientes. Muitas vezes você come o que não te dá energia, o que te dá fraqueza, o que te traz indisposição, o que mexe com o seu estado mental, porque às vezes as pessoas dizem assim, só o estresse e depressão vai realmente fazer com que você acabe o seu corpo, beleza. Mas antes de tudo isso, tem um antes. A palavra já está dizendo, né? Existe um antes. Então, muitas vezes, você chega a esse estado mental porque você também não está se preocupando com o seu relógio biológico. Estou falando alguma mentira? Não, verdade. Muito bom. Vamos falar sobre isso. Primeiro, explicar para quem está em casa qual a relação realmente da alimentação com a história do relógio biológico de cada pessoa, porque cada pessoa tem uma história, né? Isso. A gente precisa entender que nós temos um ciclo circadiano. Esse ciclo acontece, ciclo circadiano, cerca de ano de um dia. Né? Então, o que o nosso corpo faz durante o dia? Né? Então, quando acordamos, a exposição à luz solar, nós temos um aumento do hormônio chamado cortisol. Né? Então, esse cortisol ele vai ter um pico aumentado por volta de 8 horas da manhã. E aí ele vai reduzindo ao longo do dia, por volta de meia-noite, ele vai atingir o seu pico mais inferior, mais baixo. No período noturno, a gente está aumentando a melatonina, que é aquele hormônio do sono, para estimular o sono, uma boa noite de sono mais tranquila. E esse pico da melatonina, ela aumenta por volta de meia-noite. Né? Então, a gente precisa organizar os nossos horários durante o dia para que eu possa me alimentar mais durante o dia, onde eu tenho esse cortisol mais aumentado e reduzir a ingestão calórica à noite. E as pessoas estão fazendo o contrário. As pessoas estão saindo de casa pela manhã cedinho muito rápido, sem nenhuma refeição, nenhuma alimentação, passa o dia trabalhando na correria e aí quando chega à noite, lembra, comi pouco durante o dia, meu corpo precisa, estou com fome e vou descontar nas refeições durante o dia, à noite, perdão. Nossa, e Larice, é verdade ou é mito que quando você não se alimenta realmente direito, da forma como o seu relógio biológico está te cobrando ali, essa fome muito exagerada na noite, mesmo assim, ela não vai te dar aquela energia que você precisa e você vai estar com a sensação de que está com a barriga cheia, porém fraco? Verdade, Vanusa, olha só. As pessoas precisam entender que esse período noturno eu preciso reduzir calorias. Né? Então, quando eu vou à noite com muita fome, dificilmente meu corpo vai pedir um prato de salada à noite. Eu estou com muita fome, a fome do carboidrato que eu não fiz durante o dia, que é o recomendado, essa refeição mais rica em carboidrato. É o fast food. O fast que food conquista as pessoas na noite. À noite, então ele chega mais cansado, ele não vai preparar uma refeição, né? Ele quer pedir. E aí o que a gente tem? iFood, comidas práticas, rápidas. Hambúrgueres, massas. Isso, então eu estou saciando a minha fome, mas eu não estou me nutrindo. O feijão, o arroz, a carninha não está na noite. Não está na noite. Né? E esse período noturno é onde eu precisaria comer menos calorias. Né? Tem estudos que mostram que a alimentação do almoço é uma alimentação recomendada de gorduras boas, é onde eu vou metabolizar mais a gordura, é no almoço. E a refeição com maior pico de glicose, de insulina, de carboidrato seria no café da manhã. Né? Então eu estou trazendo tudo isso para a noite. Pronto. Vamos explicar para quem está em casa como é que funciona o nosso relógio biológico. Vamos aqui dar um exemplo, né? A nossa nutricionista, que é o nosso exemplo. Como essa alimentação funcionaria para a nossa nutricionista de manhã até de noite, para que eu tenha um sono bom, para que eu tenha a energia e não a fraqueza durante o dia, para que eu evite que doenças venham ter a oportunidade de conquistar o meu corpo, porque a gente sabe que é isso que acontece. Às vezes você diz assim, mas eu tô me sentindo muito deprimida, tô muito para baixo, eu não sei o que está acontecendo comigo. Geralmente as pessoas se concentram só no problema que você está passando e na mente.
mas esquecem que naquele momento você está deixando de se alimentar com uma boa alimentação, que você está muito preocupado com os problemas. Você deixa de realmente acrescentar os alimentos necessários para aquele horário da manhã, para aquele horário do almoço, para aquele horário da tarde. E muitas pessoas se acostumam a comer as mesmas coisas todos os dias. Muitos vivem de dieta, uma dieta que funciona para você não funciona para mim, né? Aquelas pessoas, faça isso, que eu fiz e deu certo para mim. Eu queria muito que tu explicasse para quem está em casa. É assim, no café da manhã, o que a gente traz de orientação para os nossos pacientes de consultório? Sim. Né? Então, é pegar aquela refeição bem mais completa, onde eu tenho o carboidrato, que eu posso estar colocando o meu cuscuz, posso até trazer o inhame para o café da manhã, né? Uma opção. Trazer uma fonte de proteína, as frutas também são bem-vindas nesse período da manhã. Entrar com as frutas nos lanches, nos intervalos, né? Entre o café da manhã e o almoço, entre o almoço e o jantar. O almoço, aquela refeição completa, onde eu tenho a proteína, eu tenho a fonte que são as carnes, né? O carboidrato, tenho o feijão, aquele prato colorido. Quando a gente fala num prato colorido, por quê? Cada nutriente que está presente no alimento, ele tem um pigmento diferente. Então, eu tenho aquele pigmento amarelo, eu tenho aquele pigmento vermelho, né? Eu tenho um verde, e ali representa um nutriente para a nossa saúde. Né? E no jantar, eu já traria uma refeição menor, de menor volume, para que eu possa estar entrando justo do fator da melatonina, estimular o meu corpo a relaxar, dormir e não estar metabolizando glicose à noite. Né? Por quê? Porque eu preciso me nutrir durante o dia. E eu preciso respeitar também que cada indivíduo tem o seu ciclo circadiano, cada indivíduo tem o seu cronotipo. Né? Muita gente, o que a gente tem? Tem um cronotipo, o vespertino e o matutino. Né? Então, muitas vezes a gente entende que o paciente ele está no meio termo. Tem aquele que acorda 4, 5 horas da manhã, ele está bem ativo, ele consegue produzir bem, ele come bem. Já o da noite, o vespertino, ele vai fazer o quê? Ele trabalha mais à noite, ele produz mais à noite, aí ele quer comer à noite. Pronto, então nós vamos falar 3 tipos de pessoas que são obrigadas a estar no mercado, certo? Nós temos aquelas pessoas que passam um dia e que podem se alimentar durante esse dia de uma forma diferenciada, e tem aquelas pessoas que trabalham da noite para a madrugada e que não têm o mesmo comportamento desse relógio biológico em termos de alimentação durante o dia. Às vezes você vai chegar em casa, alguns conseguem dormir, outros não conseguem dormir, vão passar o dia inteiro naquele processo, não se alimentam direito, quer dizer, nem sono, nem alimentação, nem nada. E tem aquelas pessoas que passam, não, eu trabalhei a noite toda, eu vou ter que dormir praticamente minha manhã toda, só vou acordar de tarde, enfim, não vai tomar o café, o almoço não é o mesmo, muitas vezes vai almoçar lá para 2, 3 horas da tarde, já está entrando no lanche da tarde. E essa preocupação, ela existe porque nós temos no mercado de trabalho, horários de trabalho 24 horas. E aí a gente precisa entender como é que isso funciona quando o assunto é o relógio biológico daquela pessoa e a saúde dela e os nutrientes que ela vai colocar no corpo. Né? Sim, e aí eu queria entender como é que esse relógio biológico pode ser relacionado à alimentação da pessoa. Olha, normalmente a gente atende muito pessoal de hospital, por exemplo, né, que são plantonistas à noite. A gente tenta regular um pouco a essa rotina, né? Não adianta eu querer estabelecer para ele que ele vai ter que tomar o café dele 6 horas da manhã se a rotina dele não é isso. Se ele está dormindo, se ele está dormindo, hora, né? ele está saindo de um plantão e vai dormir. Né? Então a gente vai regular essa alimentação, mas eu preciso fornecer para ele saúde. Né? Então eu pego aquelas refeições maiores no momento que ele está acordado. Ele acordou, ele vai almoçar por volta de 2 horas, vou pegar aquele almoço mais calórico e vou trazer para ele à noite uma refeição menor. Posso até colocar um lanche para ele meia-noite, mas um lanche onde eu possa estar fornecendo mais proteína para ele, vai dar mais saciedade, ele vai passar mais tempo, ele trabalha na madrugada, ele vai passar mais tempo saciado, ele vai passar mais tempo sem fome. Né? Fornecer fibras também. As fibras a gente tem nas frutas, nos legumes, nos alimentos integrais. Né? Então a gente consegue adaptar isso. Né? Um outro fator importante é a gente ter muita atenção à cafeína. Né? O pessoal que consome cafeína para se manter acordado e energético, né? Rico em calorias vazias. Né? Então a gente fala muito isso, muito açúcar. Essa semana eu ouvi no consultório a paciente disse assim, me falaram que a Coca Zero é melhor do que um suco de fruta. É só o que fala. Olha, a Coca Zero não tem problema. Inclusive, se você tem diabetes, não tem problema. Não tem problema.
Aí eu falei assim, gente, como? Na verdade, assim, existe uma propaganda muito maior forte, do que a realidade dos fatos, isso, né? Isso. A gente precisa mexer com a cabeça dessas pessoas. Na verdade, o refrigerante, ele é para um momento de lazer para quem queira e que a gente não pode transformar a mente dessa pessoa. Mas não é para ser uma alimentação, não é isso? De jeito nenhum, não é para fazer parte da rotina. Sim. Não é para fazer parte. Então, no momento que eu vou sair, que eu vou confraternizar com as pessoas, eu posso tomar o meu refrigerante? Posso. Não é algo estabelecido que vai estar, que eu vou prescrever numa dieta e que vai estar lá na rotina dele. E por curiosidade, apesar da gente estar falando do relógio biológico, eu tenho uma curiosidade. O que tem de tão propaganda em cima do zero para o outro? Caloria. O que acontece? Se troca o açúcar pelo adoçante. Então, se fala que tem menos caloria, eu posso tomar mais, menos caloria. Mas eu tenho adoçante. Adoçante não é um produto desenvolvido para paciente saudável, foi um produto desenvolvido para o paciente diabético. Quando ele precisava consumir algo que ele queria adoçar e não podia fazer uso do açúcar. Então, foi criado o adoçante. E ninguém nem sabe o tipo de adoçante que está inserido ali, que provavelmente já não esteja dando o mesmo efeito. O mesmo efeito, né? Então, assim, esse ano já foi lançado o Manual da Obesidade, né, de 2024. Esse manual já consta o adoçante como prejudicial à saúde. Pronto. Né? Então, é algo que a pessoa agora vai analisar bem direitinho para entender que são os momentos de relax que você vai viver, se você deseja tanto esses momentos. Aí eu queria chamar a atenção, relacionado a esse relógio biológico, como é que ele funciona para ele me fazer tão bem assim? Porque assim, para a gente entender melhor, a partir do momento que você coloca seu organismo para funcionar daquela forma, é a forma que esse relógio vai funcionar? Isso, é criar uma rotina. Eu preciso da rotina. Momento de acordar, momento de dormir, momento de comer e o momento de parar de comer. Então, o meu corpo ele vai funcionar de acordo com aquela rotina. Às vezes a gente está explicando aqui para o paciente, olha, tem aquele paciente que funciona melhor durante o dia. Ele já se identifica. Ele diz, olha, eu sou esse tipo de paciente, eu consigo produzir mais pela manhã, tem outro que é mais à noite. Então, eu preciso entender, estabelecer para ele essa rotina. Né? A partir do momento que a gente acorda, existe um relógio central. Esse relógio, pela exposição da luz solar, entende que o meu corpo já está entrando, aumentando o nível de cortisol, que eu estou entrando naquele nível, né, diurno. E aí, à noite, eu preciso o quê? Tirar a exposição da luz, a luz artificial, que é para que meu corpo comece a entrar naquele modo noturno. Né? Então, o meu corpo funciona como uma rotina. Nessa história do relógio biológico, por exemplo, eu não posso comer 6 horas, 7 horas. Eu só vou poder comer lá para 8 horas da noite. Como eu posso trabalhar esses horários para que eu não venha trazer danos para o meu organismo? Às vezes você está no local de trabalho, você pode, a gente fala muito de 3 em 3 horas. Você pode tomar o café antes de sair de casa, mas muitas vezes você não tem a oportunidade de lanchar como você deveria lanchar e muitas vezes você só vai almoçar. Muitos não têm a oportunidade nem tem hora para lanchar à tarde, você só vai poder jantar. Muitas pessoas estão no horário do lanche trabalhando e muitas vezes se diz que a alimentação, seja ela qual for, você tem que sentir prazer em se alimentar. Comer podendo mastigar, podendo ter um tempo onde o cérebro vai raciocinar que você está tendo uma boa alimentação. E às vezes não é o que acontece profissionalmente falando. É muito bonito falar, mas não é na prática. Isso. Às vezes você come no horário e você só vai comer de novo na hora do almoço. Você tomou aquele cafezinho na tua casa e você só vai comer na hora do almoço. Você almoçou, muitas vezes rapidamente, você não teve nem oportunidade de mastigar direito, e aí você vai comer de tarde e vice-versa à noite em casa. Não tenho condições de me alimentar às 6, 6 e pouco, só vou me alimentar lá para as 8 horas. Como a gente pode trabalhar esse relógio biológico e não ter danos? Olha, normalmente o que eu aconselho bastante meus pacientes é, se a gente não tem como fazer um lanche, não tem problema. Eu preciso só respeitar o meu corpo, os horários das refeições, né? Então eu vou concentrar essa alimentação dele no café da manhã, fornecer nutriente para ele. Café da manhã, almoço, vou lá fornecer no jantar. Tem tempo, tá na correria, deu um intervalo de 2 minutinhos, pega algo prático, algo rápido, né? Traz essa refeição. À noite, o que a gente orienta esse período da noite? Eu só consigo jantar 8 horas da noite. Ótimo, tranquilo, mas vamos colocar a próxima refeição 12 horas depois.
Vamos respeitar o nosso corpo, respeitar aquele jejum. Comi 8 horas, só vou comer 8 horas do dia seguinte. Evitar aqueles beliscos à noite, porque quando eu estou beliscando, eu estou fazendo o meu corpo produzir mais secreção de insulina, aumenta pico de glicose, diminui esses hormônios, né, da noite do pico do sono. E aquele costume de você colocar esse reloginho para funcionar, antes de dormir eu tenho que tomar um leitinho quente, eu tenho que tomar um chazinho, eu tenho que tomar um líquidozinho para dormir. Funciona? Funciona. Muitas vezes a gente recomenda o uso de alguns chás, por exemplo, chá de camomila, chá de passiflora, que é a folha do maracujá, chá de mulungu, para realmente estimular o sono, estimular essa produção de melatonina que a gente precisa à noite. Só tem que ter cuidado com o horário de fato que você vai acrescentar. Que você vai acrescentar. Porque muitas vezes você vai colocar praticamente, se você vai dormir 10 horas da noite, esse chá ele tem que vir com uma certa antecedência, né? Antes, justamente. Uma margem de segurança que a gente fala são uma refeição que seria 3 horas antes de dormir, né? Então, mas a gente hoje recomenda até 2 horas, tudo bem. Então, vamos fazer com que o nosso corpo só trabalhe até 2 horas antes de dormir. Então, eu já me organizar, me programar, né, para fazer aquela refeição, já sabendo que se 10 horas da noite eu vou dormir, eu já preciso estar na cama. Eu já fiz minha refeição às 8 horas da noite. Não pular as refeições seria o mais interessante, mas refeições que você não pode deixar de acrescentar nesse seu relógio biológico são café da manhã, preferencialmente, se caso você não tenha esse lanche ainda entre uma refeição e outra, que ande com uma frutinha seria interessante, ande com um cerealzinho. Um cereal, uma castanha. Né? Às vezes, meus pacientes também, eu coloco muito whey, a proteína, no lanchezinho da tarde, onde ele vai aumentar a quantidade de proteína, vai se sentir mais saciado, ele vai à noite com menos fome. E o que falar daqueles alimentos que já estão prontos? Por exemplo, eu vou lanchar à tarde algo que já está pronto, provavelmente não tenha mais nada ali naquele lanche, por exemplo, as vitaminas, os sucos, aquele preparado e que já está com um tempinho ali preparado. Normalmente as vitaminas, nutrientes, dependendo de algumas, por exemplo, a vitamina C, ela se perde muito rápido, muito fácil. Então, hoje a gente indica comer a fruta. Pronto, vamos comer a fruta, chupa uma laranja, porque quando eu estou fazendo... o suco dela, se já está pronto. Isso, porque eu estou fazendo um suco, eu perdi o nutriente que eu queria, que era a vitamina C. O que a gente fala é muito volátil, ela se perde muito rápido. Né? Mas se diante eu colocar um alimento industrializado e um suco de fruta, o suco. Pronto. O seu relógio biológico vai funcionar também dizendo não se alimente se você habituá-lo a viver dessa forma? Porque assim, tem gente que passa o dia inteiro sem se alimentar e parece que o organismo já se acostumou a isso. Isso é horrível, né? Ele se adapta muito a isso, ele criou uma rotina para ele, né? Que muitas vezes em processo de perca de peso e de emagrecimento a gente precisa acrescentar comida para ele, para que eu possa mexer com o metabolismo dele, porque eu possa incentivar o metabolismo a entender, opa, tem algo aqui diferente. Nem que seja pouquinho, nem que seja pouquinho, tem que comer, né? Larissa, o ideal é a gente comer de 3 em 3 horas. Sim, porque a gente não vai com tanta fome na próxima refeição, mas eu posso adaptar isso também. Se eu não tenho condições de comer de 3 em 3 horas, eu tô ok, não tem problema. A nutrição hoje ela é muito flexível. E o relógio não existe mais uma se regra, adapta, e né? ele vai se adaptando. Ele se adapta, mesmo. só não pode se adaptar ao que é ruim e trazer danos para a sua saúde. Isso, justamente. Por isso que eu acho que muitas pessoas, Larissa, falam muito da questão da saúde das pessoas. Eu não tenho tanta saúde porque provavelmente a minha alimentação não está acompanhando esse reloginho como tem que ser, né? Sim, sim. É o que a gente fala hoje, né? A nutrição, ela não trata tudo, mas sem a nutrição você não trata nada. Né? Então a gente precisa comer bem, né? Eu estou pensando no meu futuro. Daqui a 10 anos eu vou colher o que eu estou plantando hoje. Verdade. Será que é interessante você ver um corpo, ver todas as necessidades desse corpo, né? O que essa pele precisa, o que esse músculo precisa, o que os meus ossos precisam, cabelo, unha, tudo. Enfim. E procurar entender onde é que esses alimentos vão estar nesse corpo inteiro. Sim. E acrescentar nesse relógio biológico. Nesse relógio biológico, acho verdade, que é bem assim, né? Muito bom. Bom, foi muito bom conversar com você. Eu acho que dá para as pessoas, se quiserem no dia a dia, adaptar, na verdade, uma boa alimentação, trazer qualidade de vida. Eu sei que é muito mais fácil falar do que fazer, mas ou fazemos agora ou teremos problema para amanhã, né? Para amanhã, né? Que hoje a gente está antecipando doenças que a gente ia ter lá no futuro. A gente está vendo coisas, né, que
questão, muitos jovens infartando, né? Muitas doenças, câncer aí tá, né? Sempre esteve e agora tá, parece que pior. Muito bom, eu quero agradecer pela sua presença, eu acho que deu pra gente conversar sobre um pouco de tudo, Pronto, né? eu que agradeço, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui no seu programa.